Voltamos com o nosso Vida e Saúde de hoje, com o nosso tema Problemas Respiratórios. E mais uma vez agradecemos a presença esclarecedora da doutora Fátima Marciano, que está aqui dando um show de pneumologia. Ela que é pediatra e especialista em pneumologia, além de professora da PUC Campinas. Doutora Fátima, as perguntas estão chovendo aqui. Igual tempo, tem muita gente aqui perguntando, parabenizando o programa e está sendo de fato muito esclarecedor. Que bom, não é saber que o nosso povo está bebendo e está ansioso, não é, para saber do tema de hoje. Eu começo já esse nosso bloco com uma pergunta. Faça. Uma pergunta se é mito ou verdade. Não é? É da Francisca Moreira de Souza, ela é aqui de Campinas. Ela diz assim: parabenizo a doutora Fátima e o padre pelo programa e gostaria de saber se o tratamento preventivo para a asma com bombinhas se afeta o coração. Isso é mito ou verdade? É mito. Mito. A bombinha, olha, antigamente existiam umas bombinhas para asma, que é corticoide inalatório. O corticoide inalatório, ele não tem nada a ver com o coração. A bombinha de corticoide inalatório, que é o spray, não tem nada a ver com o coração. O que as pessoas têm medo é da bombinha, por exemplo, para tirar da crise, que é o salbutamol. São remédios para abrir os brônquios. Isso não é tratamento, hein? O salbutamol, as bombinhas para tirar da crise, elas não são tratamento, elas são paliativos para te tirar da crise de sufoco. Quando você sai da crise de sufoco, que você abriu o pulmão, o tratamento são as bombinhas de corticoide inalatório, porque a doença é uma doença inflamatória crônica. O corticoide é um anti-inflamatório por excelência. Para tirar da jogada os problemas de tomar corticoide pela boca, que é mais sério, porque daí você tem uma série de efeitos adversos, alguém inventou um corticoide inalatório, que não vai quase para o sangue e não te dá os efeitos adversos de tomar o corticoide comprimido, o xarope, enfim. Então, é mito. Porque você não vai ficar a vida inteira usando uma bombinha que vai te acelerar o coração. Você vai usar um corticoide inalatório na forma spray. De vez em quando, um spray para te tirar da crise, que é o salbutamol, por exemplo. Usa um dia, 2 dias, 3 dias, parou. Então, isto não vai te atrapalhar. Então, é mito. É mito. Que bom. São 2 bombinhas diferentes. Doutora, aqui tem uma pessoa que é amiga de sua família, Isabela Guerreiro. Ela diz aqui: boa noite, doutora Fátima. Sou amiga da Anitta, sua filha, a Isabela, que esteve na sua casa esses dias. Estou estudando para passar em medicina, como a doutora sabe, e gostaria de tirar uma dúvida. Criança corre risco de ter água no pulmão? Por que esse fenômeno ocorre? Obrigado, boa noite. Mas ela quer uma aula. Não, ela é o que seguinte, Isabela, água no pulmão é o derrame pleural. Uma criança pode ter derrame pleural, por exemplo, por ter uma tuberculose. Nós estamos na PUC com uma criança internada que manifestou como água no pulmão, nós fizemos o exame, é uma tuberculose. Pode ser uma pneumonia que dá derrame pleural. E pode ser doenças do coração que também juntam água e acabam dando água em pulmão. Então, assim, pode, por várias doenças desse tipo. Olha aí. Então, a Isabela já recebeu a resposta. Já pode passar em medicina. Já pode, já permita esse ano ela passa. Doutora, aqui tem mais uma pergunta. Lá de Alagoinhas, na Bahia, é da Isaura Consulim Buranelli. Ela diz assim: doutora Fátima, meu filho tem 25 anos e minha filha tem 21 anos. Os dois têm asma desde criança. Existe algum tratamento de cura nesta idade? Tomar friagem, andar de moto, pode prejudicar mais? Olha, eu falei no começo do programa que a asma não tem cura. Então não tem milagre, né? É uma doença inflamatória crônica. Você tem para sempre. Só que tem trégua e você acalma. Você, na adolescência, normalmente ela passa. O tratamento preventivo é excelente, você fica anos sem ter crise. Agora, uma coisa, o ar frio inalado, correr em ar frio. Quem tem asma, né, é o seguinte: quem esquenta o ar que a gente respira é o nariz. 70% do ar que a gente respira é esquentado no nariz e nos seios da face. Quem tem asma, que chia o peito, normalmente tem rinite alérgica associado. Quem tem rinite alérgica tem o aquecedor quebrado, porque ele é inflamado tanto quanto o brônquio. Então, um paciente asmático normalmente tem rinite. Se ele correr no ar frio, o nariz deveria esquentar o ar que desce para o pulmão. O ar não é esquentado e entra frio. Ou se correr de boca aberta,
entra frio. E aí o ar frio é teste de provocação para crise. Então os seus filhos vão ficar bravos, mas andar de moto para um asmático não convém. Não é? Então deve-se evitar Não deve-se situações. evitar, sim, situações de exposição ao ar frio. Em quem mora em lugares frios, deve-se Então, prevenir. para quem tem asma, morar em lugar frio, pode ser ruim, sim, mas geralmente são lugares que dentro dos ambientes tem calefação, é tudo mais quentinho, né? Agora, a exposição direta ao ar frio deve ser protegida. Como a gente se protege, por exemplo, um nenê, de sair de casa, entrar no carro ou ir em algum... Você não deve agasalhar o nenê, gorro, luva, blusa, tudo. E o ar frio que entra pelo nariz? Esse que é o problema. Então, você joga uma mantinha em cima do nenê para ele respirar o ar quente. Nós, quando vamos sair, passar de um lugar a outro muito frio, o senhor sai daqui à noite, vai pegar seu carro. É um frio aqui tremendo, né? O que faz? Mesmo. A gente geralmente tem um casaco, um cachecol, a gente protege aqui, a via aérea superior, para não entrar o ar frio. Não adianta botar o gorro e a luva. Proteja aqui, porque se você não respirar o ar frio, a chance do ar frio não entrar no pulmão e te dar uma tosse é maior. A gente protege a via aérea. E o asmático, ele não deve andar de moto. Olha aí, hein? Olha a dica. Mais uma pergunta aqui, doutora. De Piuí, Minas Gerais, da Cirleide Fátima. Ela diz assim, quando vou dormir, acordo com ressecamento no nariz. Para aliviar, tenho que molhar o nariz. Ela não diz com que ela molha. Tá. Gostaria de saber o que é, pois o desconforto é muito grande. Parece que resseca dentro da cabeça. Resseca mesmo, ela fica incomodadíssima. Provavelmente ela tem rinite alérgica. Um dos sintomas é a obstrução nasal noturna, né, e o ressecamento. Então ela deve molhar, se ela molha com soro fisiológico é mais adequado. Nunca gelado. Dentro do nariz, soro morno. Ou temperatura ambiente, se é calor. Porque se é muito frio, às vezes até o soro está frio. Então é soro fisiológico. E esse ressecamento deve ser rinite. A rinite alérgica tem que ser tratada. O tratamento top de linha é corticoide inalatório. Não se toma nada, se aplica localmente e vai diminuindo a inflamação. Então, com o passar do tratamento, isso vai melhorando. Provavelmente ela tem uma rinite. Ela molha, umedece e melhora. O nariz é bem ressecado mesmo. Doutora, rinite e sinusite são irmãs, são iguais? Qual a diferença? São lugares diferentes. A rinite é no nariz, a sinusite é nos seios da face. Então, pega aqui, pega os frontais, pega aqui. E sinusite é lugar diferente. Então, rinite é inflamação da mucosa nasal, sinusite é inflamação da mucosa dos seios da face. Mas, em geral, você ter uma sinusite na vida é um pau acaso. Peguei um resfriadinho, encatarrei muito, depois de uma semana fiquei muito congesto e fiz uma sinusite. Tomei um antibiótico, nunca mais tive, sarei. Mas quem tem rinite alérgica, espirra, coça, entope, escorre o nariz, sempre. E tem sempre muita secreção. Então tem sempre sinusopatia, sempre catarro nos seios da face e vive congesto. A pessoa fala, eu vivo com sinusite. Na verdade, ela vive com rinite, ela não trata a rinite e vive com congesto. E aí ele atribui a sinusite crônica, sinusite direto e tal. A grande maioria é uma rinite que mantém muco, consequentemente você faz várias vezes a sinusite. Então, se você tratar a rinite, você melhora da inflamação nos seios da face. Porque os seios da face é uma caixa de osso. É um ossinho fechadinho que enche de catarro. Como é que vai sair o catarro de lá? Se você vive produzindo catarro, ele está sempre cheio. Aí causa um desconforto medonho. Muito grande, dá pressão na face. Quando ele pega os seios frontais, dá dor de cabeça. É um desconforto, né? Fora que é uma infecção. Quando vem febre, é uma infecção importante. E as crianças também estão suscetíveis a esse tipo de problema, doutora? A sinusopatia em criança, a partir dos 7 anos de idade é que você desenvolve os seios frontais, que é aqui. Então, por exemplo, a criança não tem o frontal desenvolvido, então ela não faz a sinusite frontal, ela não tem dor de cabeça. Mas o maxilar dela é desenvolvido, é pequenininho, qualquer secreção entope ele. Então, ela vive com aquilo cheio. Então, às vezes, a criança reclama, choraminga e tal, mas é tudo congesto, né? Então, é uma sinusopatia consequente à rinite, por exemplo. Certo. Mais uma perguntinha aqui, doutora. Pergunta não agora vem aqui um elogio. Da Mirela Machado Marconato. Marconato, é minha paciente. Ela é de Campinas. Ela diz assim, tem um carinho muito grande pela doutora Fátima, pois é médica da minha filha há anos e, além de profissional, é uma grande amiga. Abraço e parabéns pelo programa. Aí colocou aqui, por favor, padre, para ler.
Mas já que leu. bom, Mirela, hein? um beijo. Tá aqui a sua amiga que está lhe prestigiando hoje aqui. Doutora, mais uma pergunta. Agora é pergunta. Ela vem lá de Itapira, São Paulo. Da Maria de Lourdes. Ela diz assim: doutora Fátima, existe um remédio bom para expectorar os pulmões? Um remédio bom. Gostei Olha, do remédio bom aqui. Um remédio bom. É o seguinte, se a gente falar em pediatria, vamos separar, né? A criança pequena, abaixo de 5 anos, ela não sabe expectorar. Se você fluidificar o catarro dela, ou der xarope expectorante, ela afoga. Porque ela não vai saber pôr para fora. Então, é proibido xaropes que soltam catarro em pediatria. Abaixo de 2 anos é proibido tudo. E abaixo de 5 não convém. Porque quanto mais eu solto o catarro, mais ela fica tossindo, tossindo, tossindo. Aquele catarro fica parado, ela não sabe expectorar. E quando ela tosse muito, ela vomita ou engole. Agora, um adulto, ele tem um poder de tosse maior. Se você deixar o catarro dele mais fininho, menos... Porque o catarro, às vezes, é que nem uma cola branca. Isso. Aquela cola quente, aquela cola que gruda. Aquilo lá não sai por nada, né? Então, quando você usa um xarope que fluidifica, fica mais fininho, mais fácil de sair. Como ele tosse muito, ele consegue expectorar. Agora, de verdade, qual é o melhor fluidificante que existe? É a água. A água é o melhor fluidificante que existe. Então, quando a mãe liga e fala, olha, tá assim, 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 eu falo, dá bastante água, ela fica brava, né? Mas quer um remédio? Água. Quando a gente está com resfriado, a gente tem muita água, até para soltar a secreção. Tá? Agora, um adulto, uma criança maior, o fluidificante te ajuda a expectorar, mas em pediatria não pode usar. Então, água é bom para tudo. Expectorar, sobretudo, tudo. Não é para tudo. Doutor, aqui tem um elogio do professor Ivanildo. Ele diz assim: a doutora Fátima, da PUC, foi correta na citação sobre tuberculose, no DT, capítulo 28,22, para ser mais preciso. Ele achou lá, é isso mesmo. Um abraço fraterno e parabéns pelo programa. Professor Ivanildo, ele não identifica de onde que é, Sim, de que é localidade. isso mesmo, Deuteronômio 28, versículo 22. Isso daqui. Mais uma pergunta aqui. Anne Beatriz, ela diz assim: tem adenoide e senosite e gripa com muita facilidade, passa mais de mês com o nariz sufocado e gripado. Queria saber se existe algum remédio ou algum tratamento que pode ser realizado, ou então algum exame para evitar ou descobrir aquilo que pode provocar isso daí. É difícil responder essa questão, porque tem a idade da pessoa? Não tem a idade. Então, porque a idade muda tudo. Toda criança pequena tem adenoide. Adenoide é a carne esponjosa. Toda criança tem. É natural que ela se desenvolva um pouco mais numa criança pequena, porque ela é um órgão de defesa. A criança está em constante defesa, isso aumenta. Ela fica atrás do nariz e entope um pouco a criança. Algumas são cirúrgicas, algumas não, porque é própria da idade, né? E quem tem rinite vive com a sinusite, aquela coisa encatarrada. De repente é uma criança que tem um adenoide, portanto a carne esponjosa, vamos dizer, ela é grande, atrapalha a secreção de sair, né? Então a idade muda tudo, né? E é um círculo vicioso. Eu tenho uma obstrução, tenho uma rinite, eu junto catarro eu tuço, junto mais catarro, aí fica. Doutora, nessa pergunta ela fala que a pessoa fica constantemente gripada. É muito comum a gente ver criancinha sempre com o nariz escorrendo, com várias incidências de gripe. O que pode ser ou como pode sanar esse problema em crianças? Então, mas eu falei no comecinho do programa que, às vezes, a gente fala da rinite alérgica e confunde com resfriado. Confunde, porque a rinite alérgica, o nariz escorre, entope, coça, espirra, coça, entope, escorre. É rinite alérgica, sem febre, sem queda do estado geral. Então, às vezes, a mãe fala, vive resfriado, só que não tem febre, nem queda do estado geral, nem para de comer. É que tem um problema que é a asma do nariz. É uma doença inflamatória crônica que é a rinite. O nariz escorre o tempo todo. Entra no lugar que tem poeira, escorre. Entra no lugar frio, escorre. Entope quando deita. Espirra 1000 vezes quando acorda. Vai passear na Alhambra na época das flores, espirra 1000 vezes lá dentro. Não pode ir. Então a mãe fala, ele está sempre resfriado. Não, tem uma rinite alérgica passível de tratamento. Porque estar sempre resfriado é tudo isto, mais a febre, mais a queda do estado geral.
Se não tem isso junto, é só uma rinite alérgica, tem que diferenciar. Doutor, e além do cuidado, não é com a rinite, os cuidados médicos, os cuidados em casa, domiciliares, quais seriam para evitar que essa criança ela tenha uma vida mais tranquila, como cortinas, tapetes, animais? Isso pode ter acesso? Para quadros respiratórios, tipo asma e rinite alérgica, que são doenças inflamatórias crônicas tidas como alérgicas, né? A gente tem a profilaxia ambiental. Então, o que a gente fala? Onde entra o sol, não entra o médico. A casa tem que ser aberta, ventilada e ensolarada. O ácaro morre no sol. Então, colocar colchão no sol, travesseiro no sol, casas bem ventiladas, bem ensolaradas, pouco médico entra. Por quê? Porque você não fica quase doente. Ela é mais seca, ela não tem umidade, ela tem pouco ácaro. Agora, a profilaxia, não juntar revista em quarto, não ter bichinho de pelúcia, que é um guarda-pó, né? Tem ácaro. Bichinho, doméstico, animal doméstico que é ruim para asmático, são os felinos e os roedores. Não pode ter gato, leão nem tigre em casa. E não pode ter hamster, coelho, chinchila, porque são gatos e roedores. E nada que se acumule muito pó. Então, tirar da criança isso. E produtos de limpeza muito perfumados. Então, o ideal é passar um álcool ou passar cândida. Limpa tudo sem você ficar passando produtos, porque derivados de petróleo, cera, lustramóveis, inseticidas, são grandes desencadeantes para quem tem quadro respiratório. Então, limpar e deixar tudo muito limpinho, muito clean, é o ideal. Nada que se acumule com ácaro, com pó, né? E o sol? A criança tem que brincar no sol, ela não tem que ficar no tablet. Ela tem que brincar, tem que correr, tem que subir na árvore, tem que brincar. E fora de casa. Então, a criança está brincando ao ar livre, é muito melhor. E o sol tem que entrar dentro de casa, tem que estar tudo aberto, ventilado. Isso serve também para a vida adulta, né? Para todos. Para todos nós que precisamos de uma vida tranquila e saudável. Onde entra o sol, não entra o médico. Doutora, a gente percebe muito que com o avanço da tecnologia, não é, com o lançamento dos tablets, smartphones, computadores de primeira geração, as pessoas, de um modo geral, elas ficam mais reservadas a ir ao parque, a tomar sol, não é, a fazer uma caminhada, a ter contato com a natureza. E isso tudo tem uma incidência sobre a saúde? Tem uma incidência sobre a saúde física e mental. Porque as crianças estão ficando mais introspectivas e mais fechadas. Elas conversam com os amigos pelo celular. Elas brigam com os amigos pelo celular. Eu dei uma aula na PUC sobre isso. Se tiver algum aluno meu assistindo, vai falar, lá, está falando isso. Falei hoje. Porque existe uma coisa que é a relação interpessoal. E com esses celulares e com isso, a relação interpessoal está muito prejudicada, né? Às vezes, num restaurante, você vê uma família de 4 pessoas, cada um no seu celular. Dá vontade de ir lá sentar junto e falar, vamos conversar alguma coisa aqui, por favor. Né? Vamos falar tuberculose? Eles não conversam. E a gente vê isso entre as crianças, a gente vê isso de maneira geral. E isso vai sair num prejuízo físico e mental, né? Então, uma criança precisa dormir bem e não ficar até 2 da manhã no computador, né? E a criança precisa brincar, se expor ao ar livre. Eu tive uma professora que falava, a criança que sobe em árvore sara mais rápido de tudo. E é verdade, a criança que brinca, que corre, que joga bola, ela sara mais rápido quando ela adoece. A gente vê isso na prática, né? Então, vamos deixar as crianças livres. Brincar, né? E regrar. Tem que ter o computador? Tem que, sim, vai ter que ter. Mas tem que regrar, né? Tudo na sua dosagem certa. Tudo. Mas, doutora, o papo está muito bom e vamos continuar. Mas daqui a pouquinho a gente volta porque vamos fazer um breve intervalo e você não sai daí. Mande sua pergunta, mande seu questionamento, porque hoje o nosso tema é problemas respiratórios e quem esclarece é a doutora Fátima Macedo. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes.